engraçado, sempre que eu vou vir aqui para falar depois da meditação, aí eu vou selecionar uma mensagem, né? E aí normalmente é incrível, parece que é a mensagem que me escolhe de acordo com aquilo que eu estou vivendo, então eu acabo aprendendo para mim mesmo e compartilhando com vocês. Isso é bem legal. Então a gente aprende junto. Aqui eu abri aqui no livrinho do Baba, que ele fala assim: a firmeza de decisão é o que torna grandiosa uma pessoa. Por mais humilde que seja, a pessoa pode se tornar grandiosa por sua determinação. Se você tomar a firme decisão de alcançar a sua meta, você se tornará grandioso. Sem uma firme decisão, você não atingirá coisa alguma. Ananda Vachanamrita 1. Então vamos fechar os olhos um minutinho para a gente interiorizar com essa mensagem, conectar um pouquinho. Namaskar, boa noite. Vocês estão vendo, né? Eu estou dentro de uma Kombi. Essa é uma nova etapa da minha jornada espiritual. Agora eu quero chegar lá de combulância. Só que tem vários desafios, né, para mim fazer isso acontecer. Então, essa semana... eu não sei o que eu estava fazendo antes de eu sair para viajar, né? Que eu estou um pouco fazendo um retiro, na verdade. Estou numa etapa da minha jornada espiritual que está demandando eu fazer um retiro para mim mesma. A gente sempre faz retiro, né? Os monges fazem retiro com muitas pessoas para as pessoas, mas dessa vez é o momento de eu fazer para mim mesma. Aí eu estou aqui no meu retiro. E aí eu não sei o que eu fui fazer, eu abaixei e bati a testa no porta-pote, que é o vaso sanitário dentro da Kombi. Eu falei assim, meu Deus, eu comecei a chorar na hora. E eu coloquei a foto hoje nos stories, né? Eu falei assim, eu tenho que tirar uma foto porque eu não acredito. Eu chorei que nem criança, assim, de soluçar, de sair até meleca no nariz. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí depois que eu chorei, eu fiquei observando isso, né? Assim, mas o que eu fiz pra... Porque não tem explicação. O que eu fiz para me colher essa reação? Uma pancada na testa, assim, ó. Eu falei assim, eu devo ter feito alguma coisa, mas eu queria saber o que eu fiz para merecer essa pancada, porque eu mesmo me bati sozinha. Aí eu chorei, depois eu parei de chorar e fiquei refletindo, mas que coisa, só me acontece, eu devo ter feito algumas coisas bem estranhas para estar merecendo esses frutos, né? E aí tá tranquilo. Então eu tenho percebido assim, na minha jornada espiritual, assim, eu sei que as coisas frutos daquilo que eu plantei, né? E isso Anandamurti explica que no caminho da espiritualidade, quando você tem a consciência suprema como uma meta, e você tem que ter muita determinação para alcançar ela, e você vai se movendo nessa de vários desafios e várias etapas desse processo de evolução espiritual. E aí eu estou meio que identificando qual etapa eu estou, e eu vou compartilhar aqui com vocês uma ilustração para a gente identificar junto qual etapa nós estamos vivendo. Quais são essas 3 etapas do processo do progresso espiritual, tá? Então eu fiz aqui uma ilustração. Deixa eu fechar essas coisas todas. E no momento que a gente vai entendendo como que funciona essa jornada espiritual, vai ficando mais tranquilo de aceitar os desafios e nós vamos compreendendo que realmente não tem como a gente amadurecer sem enfrentar desafios, sem ter conflitos, né? Achei. Caçando onde que está a janela que eu quero. Aqui, ó.
Tá? Então, assim, para a gente alcançar essa meta suprema, porque ele está falando na mensagem que eu li, né, é importante ter uma firme determinação, porque realmente a gente vai estar lutando contra as influências de todas as energias desse universo, especialmente a gente fala da energia de Prakriti, Shakti, que é a energia que manipulou e fez com que a consciência cósmica, no seu estado sutil, se transformasse em muitos, né? Se densificasse. Então nós estamos sob a influência dela, a gente está dentro de um espaço que é influenciado pelo tempo e lugar. Né? Então a gente está dentro desse dualismo do tempo e lugar. A influência da energia Bhakti. Então tudo que existe dentro dela é como se fosse o objeto da criação dessa consciência cósmica. Nós somos objeto da criação da consciência cósmica. Nós estamos dentro da consciência cósmica. E aí o que nós pensamos é um subproduto, é um subobjeto dentro dessa consciência cósmica. Ou seja, os nossos pensamentos é algo que nós podemos dizer como mata. O que você pensa é uma ação da nossa pequena mente unitária. O nosso pensamento é uma ação da nossa pequena mente unitária que está dentro dessa mente macrocósmica toda. Então, essa ação da mente unitária, essa nossa ação de pensar alguma coisa, nós podemos dizer que é o que nós podemos chamar de opinião. Então, nós temos dois tipos, né? Nós temos muitas opiniões e pensamentos relacionados a essas coisas do mundo material, isso é legal, porque esse mundo material, assim como a nossa mente, está sob a influência do tempo, lugar e pessoa. Só que uma coisa que o Sri Chiranandamurti fala assim, tua mente ela pode ter várias opiniões sobre vários assuntos do mundo material, isso é muito legal, tá bom? Mas a tua mente, por ela estar dentro dessa mente, se é um produto, um objeto, um produto dessa consciência macrocósmica, ela não vai conseguir ter uma opinião formada sobre o que é essa consciência suprema. Então, muitas vezes, falar que dá opiniões sobre a espiritualidade, mas a espiritualidade ela não pode ser definida com as nossas opiniões. A espiritualidade ela é um processo, é um caminho. Não é uma opinião. Então o Sri Chiranandamurti ele é muito quanto a isso. E aqui ele coloca assim, expressar a opinião sobre a esfera absoluta é extremamente ridículo, porque esta é além da nossa influência, isso está além da influência do tempo, lugar e pessoa. Tudo está nesse mundo material, nesse mundo objetivo, a gente sim conseguimos compreender as coisas, mas essa entidade está muito além da nossa capacidade, porque a nossa mente é muito pequenininha. Né? Então essa mente unitária, ela só tem uma ação que ela pode fazer, né, com a nossa mente para alcançar essa meta. Ou seja, ela tem que se mover em direção a essa entidade, consciência suprema. E para ela chegar lá, para a gente alcançar esse estado de essa pequena mente mergulhar na mente macrocósmica e se tornar ela precisa de ideação cósmica. É uma ideação cósmica que vai movimentar ela nessa direção. E aí só existe um caminho para fazer isso. O único caminho que existe, é o caminho que te leva nesse núcleo, nesse estado de bem-aventurança suprema. E aí que significa, Ananda Marga não é uma instituição, ela é um método, um caminho que te leva em direção a essa autorrealização da consciência suprema. Né? Então fala, caminho da bem-aventurança só existe um, não tem como a pessoa dar uma opinião sobre caminhos espirituais, não existe vários caminhos espirituais, só existe um caminho da bem-aventurança. E esse caminho é você mergulhar dentro da sua própria consciência, da sua própria mente, que é o resultado, é uma criação da consciência cósmica. Né? Tá ali, tá dentro de você.
Só existe esse caminho de mergulhar para dentro da sua própria mente, estudar a tua própria mente, fazer ela se unir, entrar na frequência, né, do infinito. Por isso que existem os mantras que nos ajudam nisso. E nesse processo, nesse caminhar em direção a essa consciência, a esse núcleo, a Anandamarga, ela foi... Shri Shri Anandamurti, quando ele criou o sistema da Anandamarga, desse caminho da bem-aventurança, ele criou algo que foi excepcional, espetacular, assim, porque ninguém tinha feito isso antes, que é a junção de 3 etapas da prática espiritual, que ele chama o caminhante, o praticante espiritual, para alcançar esse estado de bem-aventurança suprema, ele tem que desenvolver harmoniosamente essas 3 fases, etapas da caminhada espiritual dele, que é a primeira, Shakta, a Vaishnavya e Shaiva, né? Aí a combinação dessas 3 vai garantir a nossa alma perfeita, né? Esse estado de essa pequena mente se tornar uma mente cósmica. E aí que entra, né? Quando eu bati a testa aqui no porta-pote e eu estava lendo esse discurso, eu comecei a entender mais ou menos em qual dessas etapas eu estou, né? Então o Shri Shri Anandamurti fala assim, para você ser primeira etapa do progresso espiritual é essa Shakti, é a prática da Shakti, Shakta Sadhaka. E aí não tem como você ser um Vaishnavita se você não é um bom Shakta. A gente vai entender o que é cada um desses agora. E não tem como você ser um Shaiva se você não se desenvolveu bem nesses 2 anteriores que eu estou colocando aqui, ó, né? O Vaishnavya e o Shakta. Tá? Então, se a gente quer realmente compreender o que é esse caminho da bem-aventurança, Anandamarga, é necessário a gente compreender o significado dessas 3 etapas. Tá? O que o Baba ali fala aqui pra gente? Fala, o caminho espiritual, ele não tem nada a ver com as opiniões de qualquer indivíduo em particular ou de qualquer grupo de indivíduos, porque para Mahatma, Deus não pode ser alcançado por opiniões. Então não é uma coisa intelectual de racionalização, é uma coisa prática de realização. E ninguém consegue dar uma opinião formada sobre isso, né? Então essa mente unitária, nossa, como eu falei, olhando para dentro, nós vamos conseguir alcançar essa expansão. Tá? Então eu coloquei aqui alguma coisa aqui que eu coloquei, tá muito pequenininho, não sei se vocês estão enxergando, né? Que a ação da mente é pensar, ter opiniões, né? E aqui eu coloquei, opinião é o objeto da faculdade cognitiva suprema, então é muito pequenininho. E o único movimento, o melhor movimento a se fazer é você se tornar um com a consciência cósmica. Tá? A gente pode ter opinião sobre todas as coisas do mundo material, mas não conseguimos ter uma opinião sobre o mundo espiritual, porque ele está muito além de compreensão. E para a gente se mover lá, precisa de uma ideação cósmica. Aqui entra, olha, a importância da gente receber a iniciação, ter um mantra particular com a ideação cósmica. Agora vamos ver quais são esses 3 estágios, ou se já está, né, entre um e outro, ou vivendo 2 ou 3 ao mesmo tempo. Que eles têm que ser vividos, né, em combinação. Então o primeiro estágio que ele fala é o estágio de quem é Shakta. Tem um poema do Tagore que ele fala assim: a pessoa, quando ele está nesse estágio, ele praticamente tem... ele fala assim, minha oração a você não é salve-me do perigo, mas abençoa-me para que eu possa superar o perigo. Você não precisa me consolar em meu sofrimento, mas me abençoe para que eu possa superar o sofrimento. Ou seja, aqui é um verdadeiro espírito de guerreiro. A pessoa, ela compreende as influências da energia de Prakriti, né, que tenta densificar e manipular e influenciar,
tirar, manter a gente aprisionado e impedir o nosso movimento em direção ao progresso, à união com a consciência cósmica. Então, nesse primeiro estágio é um estágio de luta, de muita luta, de vencer a influência dessa energia e dominar ela. Tá? Então, aqui tem umas definições que o Shri Shri Anandamurti colocou pra gente, né? Ele fala assim, ó, a pessoa que está nesse primeiro estágio, quem é esse Shakta? Ele fala assim, é aquele que está determinado a despertar sua faculdade cognitiva e lutar contra a influência negativa do princípio estático. Né? Sabe, né, o princípio estático. Tal pessoa luta incessantemente contra impurezas psíquicas, doenças físicas na vida individual e contra a sociedade, males sociais e disparidades econômicas na vida coletiva. Um Shakta não tem medo da carga esmagadora da infelicidade da vida e nunca se entrega ao pessimismo, mas luta contra as misérias da vida com zelo revolucionário. Este é o critério de um Shakta. Tal espírito de luta destemido ganha os louros da vitória para um Shakta um dia. Uma vitória que nunca é possível através da persuasão e bajulação. Isso aqui significa que não adianta a gente fazer ritual para agradar essa energia de Shakti, bajular, ter medo, né? A gente tem, na verdade, uma luta, um fortalecimento interno. Isso representa, a nossa meditação representa essa luta. A gente luta, a gente foca no nosso objetivo e vence os desafios que surgirem, seja no plano físico, psíquico, emocional, mas a gente está determinado a alcançar aquela meta. Não adianta fazer ritual. Antigamente os védicos faziam rituais, por exemplo, né, de queimar manteiga no fogo para agradar o deus da chuva, da escuro, porque eles queriam bajular as energias na natureza. E isso é uma loucura, então é isso que está dizendo. Né? E aí ele fala, encerra assim, claro, como estratégia de guerra de haver uma trégua temporária, mas nada mais do que isso. A pessoa, nesse espírito de Shakta, de lutar, ela nunca vai desistir da luta, mas ela pode fazer uma pausa, pensar como que vai agir, né? Tá identificando aí as dificuldades, o contexto, mas ela vai fazer uma pausa e vai analisar como vai prosseguir, mas ela nunca vai desistir de ser vitoriosa, né? Então aqui a pessoa que é Shakti Sadhana, para estabelecer a supremacia de alguém sobre Shakti ou Prakti, aí ela é uma pessoa que ela está enfrentando as influências desse Shakti, ou seja, todas as energias que densifica, que impede o movimento em direção ao sutil, e ela está se fortalecendo no sentido de começar a dominar, querer dominar essa energia, não ter medo dela, mas dominar, espírito de luta. Né? Esse aqui é um verdadeiro Shakta. Tá? Aí, como eu tinha comentado no slide anterior, que na do sistema de prática espiritual Shakta, Shaiva e Vaishnava, né? Um sistema que une essas três etapas. Tá? Então essa é a primeira etapa. Aqui a pessoa, ela, apesar dela estar nessa luta, ela está bem consciente de que todos os seus problemas aqui são fruto das suas ações passadas. Eu acho que eu estou um pouquinho nessa etapa aqui aí, também, né? Peguei um pequeno exemplo aí, né? Bati a testa e falei, ai meu Deus, chorei, falei assim, não, mas eu fiz alguma coisa que eu mereci isso. Tá tudo bem, já passou, que bom que tá rolando para me purificar mais rápido. É exatamente isso. Nessa etapa aqui, é onde acontecem muitas expressões de sanskaras. A gente vai vivenciando aquelas reações que a gente acumulou de ações passadas. Então vai acontecer muitas coisas aqui. Dificuldades, conflitos, doenças até físicas. Para a pessoa, significa o quê? Que a prática espiritual dela está funcionando e ela está avançando em direção ao progresso dela. Então ela tem que vivenciar isso, ela tem que purificar isso. Então é muita luta, né? E aí ela vai chegar no segundo estágio. No segundo estágio, nesse primeiro, é muito necessário a gente ter, como é um estágio de luta, ele é muito de ação, de karma.
E para a gente fazer o karma, o Gyana é muito necessário, o conhecimento é muito necessário nessa primeira etapa, né? Para a gente ter uma ação correta e agir com muita sabedoria. Mas aí já no segundo estágio, depois dessa fase de muita luta, a pessoa já não está mais muito preocupada com Prakti, sabe? Ela simplesmente quer focar em alcançar o estado de bem-aventurança. Aí chama esse estágio de Vaishnavita, né? Aí o Sri Sri Anandamurti diz assim: no segundo estágio, Prakti está disposto a se abrigar em Purusha, mas o Sadhaka é indiferente e permanece absorvido no fluxo da bem-aventurança cósmica. Então esta Vaishnava Sadhana, o esforço para se lançar nas correntes de bem-aventurança cósmica e flutuar em direção ao objetivo supremo, permanece indiferente sobre os encantos de Prakti. Então aqui ele já conseguiu entender como que flui isso, já está dominando, e ele não quer mais lutar, ele não vai mais ficar tão apegado ao sofrimento, às coisas, às felicidades e os prazeres que a vida vai oferecer, mas porque o foco dele está em alcançar esse estado de bem-aventurança. Ele quer realizar esse estado de bem-aventurança. Ele já não quer muita... ele não está muito apegado ao Gyana, ao Karma Yoga. Ele está apegado em realizar a Suprema Consciência, em ficar naquela onda, né? E viver aquilo. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente do que o do primeiro. Porque aqui nesse momento ele já compreende que todas as coisas negativas que acontecem, né, na primeira etapa ele entende, são sanskaras que ele cometeu, ele está vivenciando. Aqui não, ele vai assim, tudo que acontece é um jogo da consciência cósmica. Eu não tenho que lutar mais com Prakti, porque eu sei que Prakti é uma manifestação também da consciência cósmica, é apenas um jogo, né? Aqui tem um sentimento que eu coloquei muito pequeno. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas para mim está bem pequeno. Eu tenho que chegar aí em cima aqui para ler. Vocês conseguem ver no slide? Então lê aí pra gente. Esse aqui, ó. Esse aqui. Quando você me flutua nas ondas da bem-aventurança, o Senhor, você o realmente gracioso. E quando me faz chorar de dor, você é igualmente gracioso. Na felicidade, sinto teu doce toque e caio na gargalhada exultante com o teu divino esporte. Com tristeza, também sinto teu toque doce e desatel a chorar, dominando por teu esporte divino. Como você é estranho, que maravilha, não tenho nada a reclamar. No estágio final, o Siddhivashini, agora não consigo ler mais, torna-se um com a mente cósmica. No momento antes... Agora tu escureceu aí, não consigo ver. Aí, deu. Aí. Deixa eu me achar aqui. Tá. No momento antes da fusão final, os sadhakas percebem que a entidade que veio na forma de felicidade é o seu senhor mais querido. E a entidade que veio na forma de tristeza também é o seu senhor mais querido. Eles sentem a alegria divina do jogo cósmico. Eles nunca recuam, pois, tendo passado pelo estágio de Sakti, adquiriram imensa coragem e valor. Isso, aí sim. A pessoa nessa segunda etapa aqui, ela vai aceitar a felicidade, tristeza, a miséria, tudo que for, ela vai pensar, olha, consciência cósmica, faz o que você quiser de mim, sabe? Faz o que você quiser, porque tudo é você é o sofrimento e você é a alegria ao mesmo tempo,
né? Então ela está completamente entregue, né? Nesse estágio, um claro domínio de ação e devoção, aqui já começa a surgir a devoção, né? A sadhana Vaishnava é um fluxo bem-aventurado de fato, tá? Então os praticantes espirituais, eles são como pontos de circunferência no círculo cósmico, movendo-se em direção ao núcleo, a Purushottama, a bem-aventurança, né? Tem umas palavras em sânscrito. Então, essa extensão pelo qual ele se move em direção a esse núcleo, esse raio, é o oceano de belas formas, né? Oceano de bem-aventurança. Esses praticantes espirituais colhem apenas por meio de ações reativas as consequências de suas ações passadas. Jnana não é dominante nessa equipe de Vaishnavita. Então, aqui elas está simplesmente mais colhendo estado de união, custe o que custar. Se elas têm que viver a infelicidade, o sofrimento, elas vão viver isso, entendendo que isso faz parte desse processo de alcançar esse estado de união. Não tem como não passar por isso, né? E aí tem o terceiro estágio, que é o Shaeva. O Shaeva, para a gente finalizar aqui, né? Aquela pessoa que não foi uma ideal Shakta e um ideal Vaishnava não vai conseguir ser um ideal Shaiva, tá? Nesse estado, a pessoa ela já alcançou uma postura eterna de Nirguna Brahma e Shaiva Shakta, o estágio Shaivite mais elevado de realização. Ou seja, ela já conseguiu, já desfrutou desse jogo divino ali na segunda etapa. E nesse estágio ela está completamente entrega. Ela entende assim, ela não quer mais nada, ela não quer nem dor, nem sofrimento, ela não se incomoda, ela não quer alcançar, mas ela quer simplesmente se render completamente, quer que a consciência cósmica use a mente da consciência cósmica, né? Esse estágio é o estágio mais elevado, é o estágio final aqui do culto Vaishnava. Os sadhakas oferecem seu maior tesouro, sua mente, a Brahma. E em troca desse supremo presente, não espera nada em troca. Eles também abrem mão da sua própria... Se a consciência suprema quer que eu me realize, que eu me ilumine ou não, não importa. Ela que me use conforme ela deseja. Eu estou totalmente entregue. Totalmente entregue. Aí tem uma... Quando a gente alcança esse estágio, podemos dizer que nós estamos nesse nível de Shaiva, né? Ou seja, Baba ele fala assim que a gente não tem uma mente própria, porque nós oferecemos a nossa mente para a consciência cósmica, para ser um instrumento e estar à disposição. Aí tem uma definição aqui, o caminho espiritual ele não tem nada a ver... eu sei que eu já coloquei nas outras, né? Não tem nada a ver com a opinião particular de um grupo ou de pessoa. Então a Nanda Marga, o conjunto de práticas nossas, é tudo assim, integra esse estágio, faz com que a gente se desenvolva harmoniosamente nesses 3 níveis, né? O conjunto todo de práticas. É bastante importante nós entendermos que o processo da prática espiritual, para você alcançar aquilo ali, a gente tem que viver os sanskaras, as reações das ações, e para isso é normal que nós vamos ter que passar por algumas dificuldades, alguns desafios, e todos esses desafios, por exemplo, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com questões do plano material, para, por exemplo, a nossa subsistência, alimentação, moradia, proteção, e é desafiador, né, na jornada espiritual, a gente ter que lidar com isso. Só que isso é uma situação que simplesmente está acelerando o nosso processo, mas não para por aí, né? Está acelerando, porque aí a mente ela vai realmente se abrigar na consciência cósmica, ela vai se agarrar buscando uma base em algo que traz discernimento, sabedoria, que traz, né, total desapego daquilo que está acontecendo nesse mundo material. Então
são vários desafios que nós vamos encontrar. Eu não sei qual desses vocês se identificaram, mas eu me identifiquei um pouquinho com cada um, assim, em diferentes situações, né? Já me vi com um pouquinho desses 3 estágios, mas claro, ultimamente mais no primeiro e vivendo, né? Agora tenho identificado assim vários momentos, né, que me aconteceram problemas de que eu falei assim, olha, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou resolver isso, sendo que eu sou muito pequenininha para resolver esse problema. Então, a solução que me resta é se entregar, porque como que eu vou resolver? O que eu vou fazer com a minha mente pequenininha tentar resolver uma coisa de samskara, de tudo aí dessa energia da natureza, coisas que eu fiz que eu nem sei. Então, me agarro completamente à prática espiritual, à meditação, né, à ideação na consciência suprema e foco em mover ali. Sei que os problemas estão, na verdade, são um alerta de que o meu progresso tá fluindo. Cada problema que surge eu me agarro mais ainda nas práticas espirituais, porque é o que me resta para dar força, para lutar, para entender e para continuar, né? Continuar. Não sei se vocês se identificam com alguma etapa dessas. A primeira aqui, eu deixar aqui, ó, Shakta, Vaishnavta e Shaiva, né? É isso, gente. Gratidão, namaskar. Eu dei o exemplo de bater a testa aqui, né? Mas são vários outros, existem várias situações. Vou deixar um pouco com vocês, quem quer compartilhar. Normalmente, nessa primeira etapa do Shakta, por isso que é importante a gente fazer a meditação coletiva, porque é o momento, assim, a pessoa aprendeu a meditação, fez a iniciação, aí ela começa a prática espiritual, aí começa a vir os desafios, né? Para ela purificar. Só quem entra no caminho da espiritualidade, da meditação, começa a se deparar com mais choques, com mais problemas, porque ela está acelerando o processo evolutivo dela, né? A gente está acelerando, é por isso que estamos vivenciando. Isso é algo bom. Só que, claro, pode ser doloroso. Então, o momento da meditação coletiva é para a gente sentir que nós não estamos sozinhos e a gente se fortalece energeticamente, espiritualmente, para conseguir vencer diariamente esses desafios e manter a nossa prática regular. A Marjana diz que está na etapa do conflito, primeira fase, né? De ontem para cá. De ontem para cá ela entrou na fase do conflito. Então tá novinha. Tá novinha, meu Deus, eu já passei cada coisa. Ainda continuo passando. Conforme tu vai avançando, o nível dos desafios também vai avançando. Vai ficando mais sutil, mais power para você vencer. A Bruna tá na primeira. É isso aí. Isso significa que tá avançando. Muito bom. Alguém ali na segunda? A Flávia na primeira. É bem assim mesmo. Eu lembro quando eu estava muito na primeira, não era só uma questão comigo, era com as pessoas ao meu redor também o desafio. Não era só eu comigo mesmo, era comigo e com as pessoas ao meu redor. Eram vários obstáculos, várias provas, vários testes, né? Aí é que entra essa firme determinação, é muito importante. Senão você se deixa levar pela opinião do outro, que nem é uma opinião merecedora de tanto... como fala assim, não é tão certo, sabe? Porque cada pessoa tem uma opinião de acordo com o espaço, tempo, lugar, né? E aí e a cada momento tudo está mudando, então as opiniões são muito supérfluas. A gente não pode se deixar influenciar também.
Então é isso, gente. Que bom que vocês estão aqui. A meditação foi bem boa para mim. Foi muito importante ter esse encontro com vocês. Cadê aqui? Alguém deixou no chat. Didi, a consciência disso pode influenciar mais os pontos negativos? Não quer sentir. Não quer perceber. Olha, claro, com certeza você vai estar mais consciente, né? Quando eles acontecem, mas é bom ter consciência também. Mas às vezes eu fico assim, me pegando, eu já me peguei pensando assim, eu podia não saber nada das coisas para mim não ter que perceber as coisas e ter que resolver encarar tudo, né? Minha madrinha que me disse, ela estava aqui, já saiu. Ela falava assim, olha, quando uma folha, não sei se me disse, assim, quando uma folha cai de uma árvore, não tem como ela voltar lá mais. Caiu, já era. Você tomou consciência, tu aprendeu aquilo, tu tem responsabilidade, tu tem que agir. Né? A gente não consegue. Eu acho que o bom é quando o negativo sai para fora, né? Se ele aparece, ele sai para fora, tu vai poder se conscientizar dele, né? E talvez até transmutá-lo numa coisa positiva. E no momento, enquanto ele está guardado, tu não consegue fazer isso. E isso acho que é bastante prejudicial também, né? E acho que impede a evolução espiritual. Né? No momento que tu consegue... eu li um livro uma vez assim que só tinha um jeito de tu mudar os teus pensamentos, a tua consciência, né? Ele disse, não adianta tu tem que ir comendo as bolachinhas do vidro, né? E colocando outras, né? Daí tu vai ir renovando. Se tu só tirar um dia, vai terminar. Não, e tu tem que ir comendo os biscoitos e ir recolocando outros. E daí tu vai fazendo esse processo de limpeza, né? Eu sei o exemplo que me veio na cabeça. Você come a bolachinha, que é algo não é tão saudável, e você coloca uma fruta lá dentro. Algo positivo. Não, mas só um exemplo. Sim, essa questão se refere aos seus caras, né? Uhum. Estou na primeira desde janeiro, desde o dia que me iniciei. Jesus, Doraci, bem-vinda à família do Tantra. É assim mesmo. Eu vou colocar uma advertência antes de eu ensinar. Eu já falei isso. Tem certeza que você quer realmente aprender a meditação? Porque, olha, vai mexer aí com as coisas de dentro. Tem que estar preparado, tem que realmente querer, né, sair da zona de conforto, porque é sair da zona de conforto. Uhum. Só que também tem coisa boa lá na frente, né? A gente sai realmente, é como se você vai tirando gradualmente o véu das ilusões que a gente cria, né? Que esse mundo também apresenta. É muito bom, muito bom. Você vai se tornando cada vez mais mestre de si mesmo, compreendendo como tudo funciona. É muito bom. Então é isso, gente. Não desanimem, né? Mantenham a determinação. É muito importante meditar regularmente 2 vezes por dia. E essa meditação, tente fazer uma meditação. Eu sei que é difícil falar isso, que não seja mecânica. Por isso que é importante Kanta Bhavanam Kevalam. E por isso que às vezes vai vir problemas, realmente para tirar você desse mecanismo, né? De fazer por fazer. E aí você realmente vai se agarrar, porque isso vai ser a tua ferramenta, a ferramenta mais próxima que você tem, mais eficaz que você tem, para realmente mexer aí dentro e criar uma clareza, uma expansão. Né? Então ela é fantástica. E se vir algum problema, agradece, porque vai te ajudar a fortalecer essa conexão interna. Né, consigo mesma. Gratidão. Foi muito bom para mim meditar com vocês. Eu estava com saudade. Parece que a semana passada teve meditação, mas
não sei, parece que passou muito tempo. É, parece que faz muito tempo que não tem meditação coletiva. Então realmente estava precisando. E que bom. É isso, gente. Continuamos às terças-feiras, às 8 da noite. E continua tendo o yoga das irmãs de manhã e o yoga para todos à noite também. É importante fazer as asanas também 2 vezes por dia. Para manter firme aí a nossa clareza e percepção das coisas. Tá? Gratidão, Marjana. A Rochana saiu, voltou. É isso. Algum recado mais? Estamos liberados? Vamos descansar? Já. Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças. Que eu me esqueci. Feliz Dia das Crianças. Eu coloquei no meu Instagram todas as minhas, como fala? Daniesas. Minhas artes. Lá nos stories. Meu Deus, mas é Dia das Crianças, tá podendo. Liberei a criança lá. Ao público. É isso. É muito bom, né, a gente cuidar desse nosso lado aí. De não ser. Deixar o adulto de lado um pouquinho aí. Então é isso. Boa noite, bom descanso. Namaskar. Boa noite. Namaskar.